Era uma vez um menino ribatejano a quem foi lançado um desafio por um querido amigo muito mais velho que durante a minha infância me foi dizendo que eu deveria ser um índio do Vale do Sorraia. Eu sou um ribatejano de Benavente, do coração de Ribatejo, da área agrícola e da área, digamos, rural do Ribatejo. E este benaventense que me lançava este desafio, ou me dizia isto numa fase inicial, sem eu entender muito o que significava, a certa altura esclareceu-me dizendo que um índio do Vale de Sorraia, o rio de Sorraia, o rio que banha Benavente, é um dos dois tipos de habitantes que Benavente tem. Benavente tinha os encolhidos, como ele dizia. Os encolhidos eram aquelas pessoas que viviam dentro de um onda, que viviam da besbilhotice, que viviam da provocaçãozinha pequena de andar por ali, e que no final do dia só existiram, não viveram. E depois havia os índios do Vale de Sorraia, que eram uns atrevidos, que iam lá na frente ver a caravana passar, saber notícias do mundo, perceber que o mundo não acabava ali em Benavente, e que, portanto, eu deveria ser esse aventureiro, esse atrevido, esse corajoso que sairia da minha terra e que deveria fazer outras coisas diferentes daqueles que os tais encolhidos faziam no dia-a-dia. E há muito mais encolhidos do que índios do Vale de Sorraia, e, portanto, eu honrei a palavra que dei ao meu tio Nuno Neto e lá avancei para ser, acho eu, o tal índio do Vale de Sorraia. É óbvio que a genética conta. Eu sou filho de uma senhora doce, tranquila, professora do ensino básico em Portugal, que tomou conta da família e que nos ajudou a crescer com valores, com educação, com princípios, e que foi sempre o grande suporte, o grande sustentáculo da família enquanto família. E depois sou filho de um outro atrevido, que foi o meu pai, que foi também ele um índio do Vale de Sorraia, com as suas características próprias e numa época que é completamente diferente desta, mas foi alguém que também saiu, não foi o encolhido na vida e foi atrás. E isso foi naturalmente um ótimo exemplo, mas foi sobretudo, digamos, ficou um desafio. O meu pai e eu trabalhámos juntos durante muito tempo. O 25 de Abril foi extraordinário para Portugal, não foi particularmente bom para a minha família, são ondas de outro rosário, mas também foi um momento mais um momento de desafio e mais um momento em que foi preciso outra vez ser índio do Vale de Sorraia para poder sair de um buraco que se criou involuntariamente e que portanto, perturbou o equilíbrio familiar, perturbou a nossa qualidade de vida, perturbou a nossa estabilidade, mas que, felizmente, com resiliência, com o tal espírito, com a tal inquietude que caracterizava o meu pai, acabou por se resolver, felizmente bem. Mas, portanto, o tal José Coimeiro, ribatejano, de Benavente, índio do Vale de Sorraia, licencia-se em gestão de empresas,
em Lisboa, em 1991, e inicia a sua vida profissional numa empresa, curiosamente, numa situação económica difícil. Portanto, fui chamado por um bom amigo meu, também bastante mais velho que eu, para acompanhar um processo de recuperação judicial em que essa empresa estava. Entrei pela área financeira da empresa, estive lá durante 5 anos. Foi uma experiência muito difícil, muito desafiadora para um menino que tinha acabado de sair da faculdade e que se confronta com estruturas sindicais pesadas, contratos coletivos de trabalho diferentes, três contratos coletivos de trabalho diferentes dentro da mesma empresa, direitos dos trabalhadores, e foi uma aventura, mas que acabou por ser uma fantástica escola para mim. Depois juntei-me ao meu pai, trabalhámos juntos nas empresas dele, desenvolvemos as empresas. Elas foram paulatinamente crescendo e foram-se desenvolvendo, foram-se adaptando também às novas realidades, foram diversificando os seus negócios, foram diversificando os seus mercados. Neste caminho sucederam duas coisas importantes ao nível dos negócios. Uma que foi o entrarmos num nicho de mercado muito interessante com a empresa portuguesa no mercado francófono, e hoje nós temos clientes muito importantes de grande renome, para quem fazemos estruturas metálicas decorativas por medida, para jardins, para terraços, para lojas, para espaços públicos, em parceria com vários arquitetos de primeira linha franceses. Os nossos clientes são a Hermès, são a Yves Saint Laurent, são o Principado do Mónaco, são hotéis de altíssima qualidade, onde eu não consigo pagar as diárias, e portanto são francamente de primeira linha. E por outro lado, visitámos o Brasil, a Bahia, em 2012, por desafio de um baiano que gostou de ver as tais estruturas metálicas. Nosso produto seria um produto muito interessante para apresentar na Bahia. E nós que andávamos atrás da internacionalização da Cabena, da tal empresa portuguesa que eu hoje dirijo, como ele achava que era interessante, eu acabei por vir até um bocadinho à aventura, um bocadinho para o desconhecido. Não conhecia a Bahia, nem conhecia nenhum baiano, e portanto em 2012 chego aqui absolutamente virgem relativamente àquilo que era a Bahia. Sabia aquilo que é de conhecimento geral, de cultura geral, não sabia mais do que isso, e comecei aqui o meu caminho. Rapidamente percebi que nós dificilmente faríamos alguma coisa com um produto que diz na Bahia, por várias razões. Por razões que se prendem com a diferença dos standards que nós temos em Portugal e dos standards que existem por aqui. E depois uma coisa que é sempre complicada em qualquer lugar do mundo e que me acontece lá, mas eu lá sou de lá, e percebo bem as circunstâncias. Aqui não percebo tanto, nem tenho como vir para cá a tempo inteiro, ou não tinha como vir para cá a tempo inteiro, atrás
conhecer essas idiosincrasias que existem aqui, era preciso começar a trabalhar com o poder público, e trabalhar com o poder público é extraordinariamente difícil em qualquer lugar do mundo. Por influência de um homem grande que já não está entre nós, que se chama António Coradinho, que liderava a Câmara Portuguesa de Comércio na Bahia quando eu cheguei cá, o António ensinou-me uma coisa muito importante, provavelmente fundamental nesta nossa aventura, ou nesta minha aventura. Ensinou-me que era importante eu esquecer-me do que sei culturalmente. Ensinou-me que eu não devia perder tempo, que eu não devia preocupar-me com comparar o que se passa em Portugal com o que se passa na Bahia, e tentar, através do meu padrão português, da minha condição de português, classificar o comportamento do baiano. Não, vamos esquecer, culturalmente somos diferentes, temos vivências diferentes, temos realidades diferentes, então nós no final do dia somos diferentes e vamos nos respeitar nessas diferenças. E eu acho que muito do insucesso que é atribuído a investimentos portugueses no Brasil e que criam em Portugal alguma resistência ao investimento no Brasil, tem muito que ver com isso. Tem muito com esta nossa atitude um bocadinho chauvinista, de vir dizer que nós é que estamos certos e que as pessoas têm que viver de acordo com os nossos padrões e com as nossas convicções, e portanto vamos lá fazer aqui um investimento à europeia. E portanto eu aprendi com o António Coradinho, era aí que estava, eu aprendi com o António Coradinho que é preciso que nós nos aculturemos primeiro antes de começarmos a dizer coisas e a ter opiniões. E hoje eu sou capaz de viver como um baiano na Bahia e sou capaz de viver como um português em Portugal ou um europeu na Europa, e são coisas totalmente diferentes. Mas são coisas só diferentes, não são nem melhores nem piores, são só diferentes. Mas vive-se melhor, as acessibilidades na Europa são melhores do que no Brasil, mas o clima no Brasil é melhor do que na Europa. Portanto, há coisas que são melhores aqui e piores lá, há coisas que são piores lá e melhores aqui, e por aí vamos. Porque é preciso é que nós aceitemos que esta é a realidade em que nós estamos inseridos, que nós não queremos mudar, só queremos vivenciar. E portanto, o meu caminho na Bahia, como disse, começa em 2012, não tenho sucesso no primeiro negócio, mas eu sempre olhei para a Bahia como um lugar de oportunidades, como um lugar, mais ou menos como uma terra prometida. Para realizar coisas, para ser empreendedor, que é uma coisa que eu gosto de ser, e eu digo muitas vezes que empreender é difícil, empreender no nosso país é difícil, empreender fora do nosso país é mais difícil ainda. Vir para o Brasil é uma aventura. No Brasil, a Bahia não é propriamente um lugar mais friendly, mais amistoso para investir. Quando vimos para a Bahia, o Pedro Garcia de Matos e eu, vamos para a Barra do Rio Grande, onde não existia nada, mas não existia nada. No meio disto tudo arranjamos uma pandemia, e mesmo assim a coisa está a dar certo. Porque nós trabalhamos, porque nós temos os pés no chão, porque nós nos adaptamos à realidade da Bahia, vivemos como vivem os baianos,
pensamos como pensam os baianos e agimos como agem os baianos. Agora, agimos com rigor, agimos com vontade de trabalhar, com vontade de realizar, com o pé no chão, sem megalomanias, sem loucuras, sem... Fazemos direito. E quando nós fazemos direito, dá certo em qualquer lugar do mundo. Este investimento na Barra, a Barra do Rio Grande, eu digo muitas vezes, é um lugar mágico. A Barra do Rio Grande é um município, que é 1/8 da área de Portugal. Portanto, 8 municípios da Barra fazem um território nacional português. É um município com 12 mil quilómetros quadrados, Portugal tem 94 mil, salvo erro. Portanto, 8 municípios da Barra fazem Portugal. É um município gigante, é um município que tem 600 km de margem de rio, do velho Chico, o grande rio São Francisco, que é um rio gigante e limpo, e de 2 afluentes importantes do rio São Francisco, que são o Rio Grande e o Rio Preto. O Rio Preto que vem do Piauí, o Rio Grande que vem de lá de Barreiras, mesmo do extremo oeste da Bahia. E, portanto, estes 3 rios dão àquela região uma riqueza brutal que nunca foi utilizada por ninguém. Quando se chega à primeira reação que se tem é, com tanta riqueza isto está embruxado, há aqui alguma mala pata, há aqui alguma coisa estranha que nós não consigamos entender. Não, a Barra do Rio Grande é o resultado. As coisas no Brasil acontecem muito depressa, ao contrário do que se pensa. Na década de 70, década de 80, a Barra do Rio Grande era uma cidade rica. E era uma cidade rica porque as mercadorias se transportavam pela hidrovia, porque não havia rodovia, ou o que havia era muito precário, e, portanto, a Barra do Rio Grande era um centro de comércio, um centro de troca de produtos que desciam e subiam o rio, que vinham de Pernambuco e do Piauí e iam para o oeste da Bahia e se entrecruzavam por ali, e era ali que esta mercadoria era carregada e descarregada e comercializada, e fez com que os barrenses fossem ricos e fossem uns comerciantes de mão cheia. Entretanto, a rodovia começa a surgir, a hidrovia começa a perder importância, é a rodovia muito mais eficaz, digamos, nos tempos e nos custos de transporte, começa a prevalecer sobre a hidrovia, e a Barra do Rio Grande vai definhando, até que hoje é um lugar pobre, mas pobre. E quando Pedro e eu chegámos, olhámos muito o lado também para além, obviamente, das preocupações que temos com a viabilidade do negócio, com a rentabilidade, com tudo isso. E, portanto, olhámos com cuidado também e com preocupação para o lado social, para aquilo que nós podíamos aportar, porque aquilo que nós entendemos é que aquelas pessoas precisavam de ser recapacitadas, e para serem recapacitadas precisavam de olhar para o futuro e ver alguma coisa, porque o futuro foi-lhes retirado pela chegada da tal rodovia que fez com que elas deixassem de ser os tais comerciantes que tinham aprendido a ser com os pais, com os avós, etc. E hoje olhavam para o futuro e tinham ali um território riquíssimo que para eles não contava nada porque esteve sempre ali, e eles não tinham a percepção da riqueza que estava na sua mão. Mesmo que tivessem, não sabiam o que é que haviam de fazer com essa riqueza, e portanto foi preciso que nós chegássemos a par de outros, como é óbvio, ninguém faz nada sozinho nesta vida,
foi preciso que nós chegássemos a par de outros. Nós fomos pioneiros e fomos, digamos, provavelmente os que tiveram mais coragem, ou foram mais malucos, ou foram outra vez mais índios do Val de Sorraia do que os outros. Mas, portanto, fomos nós que chegámos primeiro, mas, entretanto, connosco foi chegando muita gente. E hoje a Barra do Rio Grande é classificada, ou está classificada pelo Governo do Estado, pela Federação de Agricultura, como a nova fronteira agrícola do Brasil. E, portanto, é gratificante também por esse lado poder contribuir para que hoje os barrenses e as barrenses possam ter digamos, um horizonte mais risonho, mais agradável, mais esperançoso do que tinham há 8 anos atrás, quando nós chegámos à Barra. A isto junta-se depois também a preocupação do legado, não é? Eu tenho 2 filhos, sou casado com a Sandra, que é a pessoa que em Portugal toma conta. Primeiro me deixa viver nesta meia maluquice, nesta meia loucura, nesta meia correria, que faz com que eu esteja aqui e ali com relativa facilidade. E portanto tenho, digamos, as costas quentes, como se costuma dizer, porque ela ajuda a manter essa tranquilidade que é preciso ter para depois também fazer as coisas bem. E eu tenho 2 filhos e um neto, e o legado nestas coisas eu já disse que eu gosto de pensar que vivo, que não vivo. E, portanto, viver dá trabalho. É mais fácil só existir. Mas quando a gente depois chegar lá no fim e fizer o balanço da vida, a coisa foi assim meia franquinha. E, portanto, viver é também criar uma história, poder falar, e eu estou feliz por contar a minha história até aqui. Espero que ainda tenha mais algumas aventuras e desventuras para contar. Isto não são só rosas, também há alguns espinhos que acontecem na nossa vida, mas que nós temos que relativizar e temos que ultrapassar. Mas dizia eu que tenho 2 filhos e um neto, o Frederico, que é hoje o centro das atenções da família, mas tenho o Manel e tenho o António, que são, um é agrónomo, o outro é licenciado em administração, e portanto tenho vontade de mostrar aos meus filhos e ao meu neto que viver é uma coisa que vale muito a pena. E vale a pena viver à nossa dimensão. Eu não posso, porque não tenho condição para isso, viver como vive o rei da Inglaterra, e portanto eu preciso de relativizar a minha capacidade de viver. E portanto a ideia e eu acho que os meus 2 filhos são ainda mais índios do Val de Sorraia que o avô António e que o pai Zé, e portanto acho que os 2 têm com atitudes diferentes perante a vida, com feitios completamente diferentes, com formas de entender o mundo diferentes, apesar de terem tido a mesma educação, o mesmo acompanhamento, digamos, o mesmo ambiente. Eles são os 2 totalmente diferentes, mas os 2 ficaram preparados. Objetivamente eu fui pai deles no momento em que devia ter sido pai, e a mãe foi mãe quando devia ter sido mãe mesmo, e não fomos os melhores amigos que hoje tanto se publicita, e que eu acho que é uma coisa péssima. E eu acho que estamos, nós todos, comunidade, enquanto pais hoje,
estamos a fazer um mau trabalho que se vai refletir lá na frente. A vida é difícil, a vida é dura, a vida é pesada, nós recebemos muitos nãos, nós temos muitos reveses na nossa vida e nós, ao querermos ser amigos dos nossos filhos, estamos a tirar-lhe essa capacidade de se confrontar com o não, de o aceitar, de o entender e de o ultrapassar. E, consequentemente, os meus filhos estão preparados e agora só falta deixar aqui alguma coisa para que eles possam também, como eu fiz, e ao ter recebido do meu pai, eles possam receber de mim, para além desta capacidade de empreender, de fazer, de correr atrás, mas de fazer isso com lealdade, com seriedade, com respeito pelo outro, com sentido de comunidade, com sentido de família, com sentido de preservando os amigos e as amizades, preservando os familiares e a família, honrando o trabalho, porque é preciso muito trabalho para se viver, e portanto eu acredito que eles estão preparados e que a seu tempo o Manel já trabalha comigo, está muito, apesar de ser um menino, está muito desde o início na Euroeste, já viveu aqui na Bahia um par de anos e viveu na fazenda numa fase de trabalho intenso e difícil na fazenda de lançamento da nossa atividade, e portanto ele é um dos grandes responsáveis, apesar dos seus 23 anos, quando veio para cá, 22, 23 anos, foi capaz de andar com as coisas para a frente, decidiu ir para Portugal agora para acompanhar o Frederico no seu crescimento, mas estou certo que mais tarde ou mais cedo continua a trabalhar connosco e estou certo que mais tarde ou mais cedo, com maior ou menor permanência, o seu futuro vai continuar a passar por aqui. O António está numa área diferente, na área da contabilidade, controle de gestão, área financeira de uma grande empresa em Portugal na área da restauração, da administração de restaurantes, mas eu acho que ele também olha para as empresas da família em Portugal e aqui, e também, digamos, terá as suas ambições, os seus desejos, as suas vontades, e como gosta muito da Bahia, apesar de só conhecer o lado turístico e o lado bom, isto não é só o bom, o António isto também tem aqui, mas também de vez em quando é preciso trabalhar, e é preciso trabalhar um bocado, mas dizia eu que o António também tem, acredito eu, um desejo de passar por aqui, e portanto que o futuro dos meus filhos e eventualmente do Frederico venha a passar por aqui. O Frederico já passa, porque o Frederico já cá esteve durante quase um ano, já viveu aqui durante quase um ano, e o Frederico nasceu no dia 7 de setembro, e portanto nasceu no dia da independência do Brasil, e isso, para quem não acredita em coincidências, é muito significativo. E é um bocadinho esta a história da minha vida, é um bocadinho esta a história da minha aventura, é esta, digamos, é este num resumo muito resumidinho, a aventura deste índio do Val de Sotaia Pedamundo.